galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes e eu queria pedir para você seguir o Pode Crer nas redes sociais, podecrer.fc, a gente está no Instagram e também lá na rede vizinha. E se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe o seu comentário e compartilhe bastante o nosso vídeo. Tem muito podcast, muita gente já passou pelo nosso estúdio, então você tem muita coisa para maratonar e para ver. E eu acho que eu dei todos os recados. E as plataformas de áudio também. Spotify, Deezer, Amazon, estamos em todas. Então você pode ouvir dirigindo, pode sugerir para um amigo. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Bom, e o nosso convidado de hoje? Bom, a gente está em fevereiro, mês de carnaval, né? Então, quem não é cristão, pula carnaval. Se você se diz cristão e pula carnaval, você não é cristão. Vamos falar disso. Tem alguma coisa errada. Mas nós hoje vamos receber um pastor que tem uma história muito rica, muito testemunho incrível para contar. E ele passou por uma das principais escolas de samba. Ele foi protagonista, inclusive, em uma das principais escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, né, Nath? Isso, a Mangueira. É o pastor William Lourenço Braga. Ele é da Igreja Batista Nacional Monte Hermon, em Vigário Geral. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer te receber pastor. aqui. Prazer é todo meu. Explicando um pouquinho, o pastor William, ele foi mestre-sala da Mangueira, né? A Mangueira é uma escola de samba que tem uma relevância no Brasil e no mundo. E o pastor foi mestre-sala, que também é uma figura importante ali, que vale nota. Mas, pastor, antes de a gente chegar nessa história, eu queria voltar ainda mais e que o senhor contasse como que foi a sua infância, assim. O senhor nasceu, era em qual religião, em qual contexto? O senhor não sabia nada do evangelho? Eu queria que o senhor compartilhasse isso com a gente. Bem, o nascimento ele já foi um tanto quanto traumático. Por causa de que eu sou vítima de um pré-aborto. A minha mãe, ela abortou, um saiu e eu fiquei. Então já foi uma coisa um tanto quanto chata. O crescimento ele foi envolto em todos esses traumas. Talvez hoje o entendimento seja por causa da rejeição tanto dela quanto do meu pai, por causa do escândalo que seria na época esse nascimento, mas aprove Deus que eu nascesse. E toda a minha família, ela era de origem africana. A minha bisavó, ela foi escrava. Quando houve a abolição da escravatura, a minha avó, ela era escrava ali no Paço Imperial. Aí migrou para Campos dos Goitacazes. Haviam também parentes dela, escravos que moravam em Campos. E no ano de 1912, ela retorna novamente para Mangueira. A Mangueira está sendo povoada. A Mangueira é o Mangueira é um morro. Não é a escola de samba. A Mangueira é um morro. Havia acontecido alguns anos antes a Guerra de Canudos, né? E o governo da época havia oferecido terras para quem fosse lutar na Guerra de Canudos. E aí enganou os combatentes. E na sua volta, eles ficaram sem um lar, sem um local para morar. E conta-se a história que os morros da antiguidade, Morro da Favela, Morro de Santo Antônio, Andaraí e depois o Morro da Mangueira, esses homens que participaram da Guerra de Canudos e também muitos soldados que eram oriundos da escravidão, essas coisas todas, foram habitar na Mangueira. Esses são os primeiros que foram habitar a Mangueira. Existem outras histórias, eu estive lendo alguns livros para poder sintonizar alguma coisa da história na minha tese de mestrado, e eu fiquei mais com o que a minha mãe contava. A minha mãe contava uma coisa bem mais dentro de uma realidade do que aquele que foi pesquisar para escrever uma pesquisa, Então, o que a minha mãe falava estava bem dentro do que eles outros, os pesquisadores, falaram, mas sem aquela parte de luta, de dor, de sofrimento. Então, essa parte ela foi muito mais
como é que eu traduzo? Muito mais dentro de um contexto, de um conceito de situações traumáticas do que o que os escritores contaram. E a minha mãe, né, através da minha bisavó, eles foram os remanescentes dessa criação, dessa ascensão. Falando também que um dos que foram remanescentes dessa época, eu acho que já a partir de 1908 ou 1912, tio Carlos Cachaça. Carlos Cachaça, grande compositor, juntamente com o tio Cartola, né? Ele tem uma história, conta-se os livros da sua participação na criação do Morro da Mangueira. Sim. E como que era o contexto religioso da sua família ali quando o senhor nasceu? O contexto religioso era aquele que a fé dos afrodescendentes apregoavam. A minha bisavó era feiticeira, e aquela feiticeira de mão cheia. Minha mãe contava uma história muito interessante, e eu acredito que seja, porque quando a gente vai ver nos filmes que conta as histórias épicas, né, dos magos que tem no filme, né? Inclusive eu vi até um filme, uma certa ocasião, que o camarada invocava um demônio e ele chamava 2 bolas de fogo na mão. E a minha mãe conta uma história que a minha bisavó, né, a filha dela, mãe da minha mãe, né, sofreu um assédio de um pai de santo. E esse pai de santo, ele tinha por costume todas as mocinhas e meninas novas da época, ele levar para casa dele para ele ter relação sexual com ela. E a minha bisavó falou que não mandaria a minha avó para lá porque não tinha cabimento aquela coisa. Ele falou, então eu vou matar vocês, né? O mesmo demônio que usou ele lá, que mandou uma bola de fogo lá do terreiro dele, foi o mesmo demônio que incorporou na minha bisavó e falou assim, ó, faça isso. Aí ela faz 2 bolas. E aí lança, no que as 2 bolas dela vêm contra dele, diz que volta, e aí pega fogo em todo o terreiro dele, ele morre também por esse fogo no terreiro dele. Se é verdade isso, eu não sei. Mas minha mãe falava isso com uma... E eu tive provas do feitiço que a gente fazia, né? Quando eu falo a gente fazia, eu participava junto com a minha mãe. A minha mãe, eu já não tinha mais a minha bisavó, mas a minha mãe adquiriu todo o conhecimento. Na minha casa tinham 3 pedras, né, que pertenciam a 3 demônios, né? Que eu lembro era fugiu aqui da mente o nome de um dos demônios, mas dentro da configuração dos orixás, bem pesado o negócio, né? Era aqueles demônios que você clamava a ele 1 hora depois e já estava resolvendo a questão dentro dessa proporção. Obaluaí era um, lembrei-me. Obaluaí era um, os outros 2 eu não me recordo. Até quando eu me converti, eu cultuava essas pedras na entrada da minha casa. A gente tinha uma casinha de santo, né? Um congá, e ali a gente fazia as nossas reverências aos demônios, né? Pagava oferendas, comidas, sacrifícios, essas coisas todas. E aconteceu isso, né? Essas pedras, elas eram algo assim, lógico, eu vou acreditar hoje que tudo era demônio mesmo. A influência demoníaca nessas pedras dentro da nossa casa. Então, era comum todas as casas de santo, de filhos de santo, terem alguma coisa que fizesse alusão aos demônios que serviam. Pastor, ainda falando sobre essa época, né, do povo no Morro da Mangueira, para quem não é do Rio, o Morro da Mangueira fica próximo ao Maracanã, ao estádio do Maracanã. A sua família foi uma das primeiras a povoar o Morro da Mangueira, né? E também a sua família tem influência na fundação da Escola de Samba da Mangueira. Eu queria que o pastor falasse um pouco sobre isso também. Eu vou dizer que a influência foi assim, meio que coadjuvantes, né? A gente sabe que dentro da configuração
do que aconteceu, as pessoas, os nomes que eram mais proeminentes, tipo Cartola, Tio Carlos, Saturnino, eram pessoas que estavam dentro de um patamar mais elevado. E depois vinha o segundo escalão, né? O meu pai fazia parte do segundo escalão, minha falecida mãe também, todo mundo, né? Era o povo que acompanhava o bloco. Porque antes da Mangueira virar escola, tinha um bloco. Tinha um bloco dos arengueiros, né? E esse bloco foi o que deu origem à Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Todos eram fundadores? Sim, na questão de que todos estavam presentes. Mas o nome que ficou nos anais da história, né? Vamos lá. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. O nome que ficou na história foi Pedro Álvares. Pô, mas aí a nau estava cheia de gente, né? Essa é a história. Exatamente. E aí, pastor, como que o senhor começou a se envolver no mundo do samba até chegar a mestre-sala? O interessante é assim, ó, eu vejo muito disso. Isso também foi próprio com a gente. Hoje uma criança, o pai é flamenguista, é natural já botar já a camisa do Flamengo. Sim. Ou qualquer outro time que a pessoa for adepta. Coloca a camisa. Aí aquela criança ela já vem já com aquele ranço do... E não foi diferente. A gente, quando nascia, colocava-se uma roupa verde e rosa. Ó, você vai ser mangueirense. Naquela época não tinha tanta ênfase no Flamengo. Já tinha Flamengo, mas o que se falava mais era a escola de samba. Ó, você é mangueirense e tal. E aí é natural isso. Parece que é coisa de sangue, coisa de pele. Não, ainda mais morando no Morro da Mangueira. Aprendeu a andar, já era sambando. Se eu esquecer o que eu estou falando, que às vezes a mente falha um pouquinho, você me lembra. Quando a gente já adulto, tinha um artista plástico chamado Hélio Oiticica. Hélio Oiticica foi um dos primeiros artistas plásticos a expor em Nova York, no Guggenheim. Então o cara tinha ele era até cunhado de Paulo Coelho. A irmã dele era esposa de Paulo Coelho. Era, não sei. Né? E o Hélio Oiticica morava no Leblon, no Baixo Leblon, não lembro. E aí a gente ia para o Teatro de Arena com o Xangô. Xangô era o mestre de harmonia da Mangueira. E levava as crianças para o Teatro de Arena, lá em Ipanema. E aí a gente ia fazer show lá como criança, samba e tal. E o Hélio Oiticica, como artista, ele ficava vendo... E aí depois a gente vai para lá, para as mansões dos bacanas lá no Leblon, ensiná-los a sambar. E o Hélio Oiticica era isso. Quer dizer, a gente nunca fez escola de samba, nunca fez escola de coreografia, mas a gente tinha... Já nascia sabendo. Era uma coisa... O garotinho já está lá com o instrumento, ele já está tocando, talvez não esteja dentro da harmonia do que seja, mas já está lá. Muito bem. Então, eu, quando criança, fatalmente, né, vai ter alguma coisa que vai expressar dentro de mim, é natural. Já o que você se pressupõe a ser, porta-bandeira. A garotinha já vai crescendo, bota o cabo de vassoura aqui e amarra a toalha e fica rodando. O menino que quer ser mestre-sala já pega já um papel, aí fica fazendo os passos de mestre-sala. E aquilo ali era uma coisa natural, foi uma coisa natural. E eu fui criando nesse ambiente. Eu lembro que quando eu estava na faculdade de Educação Física, né, eu fiz o ERJ, e aí meu professor de voleibol, ele muito técnico, muito científico dentro das propostas de treinamento, e ele falava, o treinamento, ele é a coisa mais válida. Lógico, o treinamento ele é válido em todas as instâncias e essências daquilo que você se predispõe no desporto. E eu falava para ele, eu tinha uma tese, eu falava assim, professor, eu concordo com o senhor que o treinamento ele é muito específico, mas eu acho que o dom ele é mais específico do que o treinamento. Ele falou, não, tu tá errado. Aí ele discutia, porque o dom é uma coisa natural. A gente pega a história de dois artistas
poderosos da música clássica. Mozart e Antônio Salieri. Tá certo? Nasceram na mesma época. Um dia, Mozart, com 16 anos, é convidado a ir dentro do palácio do Grão-Duque para assistir um concerto de Antônio Salieri. E Antônio Salieri, ele foi no Conservatório de Música em Viena. Aprendeu música, tinha toda a partitura gravada na cabeça, aquela coisa toda. Mozart era autodidata na música. E aí, o que acontece ali? Quando o camarada apresenta a opereta dele para o Grão-Duque, mas foi a coisa mais esplendorosa, lindo, maravilhoso. Aí, todo mundo aí se dispersa, Mozart vai lá, senta no piano, ouviu a opereta dele, não tinha nem partitura, nada, e tocou tudinho com a maior simplicidade e maestria por causa do dom que estava dentro dele da música. O Grão-Duque ficou assim apavorado de ver a performance de Mozart e volta todo mundo, a nobreza toda. Aquilo mexeu com o coração de Antônio Salieri de uma tal forma que Antônio Salieri, a vida dele todinha, ele fez tudo para matar Mozart. Tá isso na história, conhece essa história, né? E aí, quando o professor lá falava acerca do treinamento, eu tinha isso na minha mente, do dom, e eu discutia com ele o dom. Aí eu falei para ele assim, tudo bem, professor, vamos fazer o seguinte, o senhor fica 10 anos treinando o samba, sambar no pé, eu vou ficar 10 anos sem sambar. Daqui a 10 anos nós vamos nos reunir e o senhor vai sambar e eu vou sambar. E alguém vai ficar aferindo qual dos dois samba melhor. O senhor treinou 10 anos, o senhor não vai comparar comigo nunca. Agora, junta os dois valores, o dom e o treinamento. Sabe por que o Zico hoje é o maior jogador de futebol pós-Pelé? Porque ele tem o dom e tem o treinamento. O Zico, quando acabava o treino no Flamengo, o Zico ficava 1, 2 horas treinando bater falta. Quando tinha o jogo, o Zico, na calma dele, colocava a bola lá, todo mundo já ficava assim, ó. Então, dentro do samba tem isso. A gente vai ver dentro do samba o garoto que ele já sabe tocar tamborim e ninguém ensinou ele a tocar. O senhor tinha 8 anos quando virou mestre-sala? 8 anos. O que aconteceu? Era comum as alas representarem nobrezas, né? Os nobres. Pobre sempre foi assim. Já dizia Joãozinho 30. Pobre gosta de luxo. Pobre gosta de riqueza. Vai botar pobre com roupa de mendigo? Não pode. Tem que colocar pobre para cima. Isso daí é real. E naquela ocasião as alas elas vinham representando duques, duquesas, né? Reis, rainhas, aquelas coisas todas. E eu era mascote de uma ala chamada Pobre de Paris, né? E o formato da nossa fantasia era aquelas cabeleiras brancas que os nobres, né, do século XV, século XVI, quando iam para as resenhas lá dentro do palácio, botava as perucas, aquelas coisas, e aquilo era uma coisa normal no carnaval, né? De leque, porque era muito calor, e com aquelas roupas até em cima amarradas de roupa de veludo, né? A gente usava isso no carnaval, de veludo, cotelê até aqui, era coisa linda, né? Isso tudo cópia porque quando a família real portuguesa foi expulsa de Portugal, que veio para o Brasil, quando chegou lá no Cais do Porto, o navio, eles saíram no frio da Europa, todo mundo, a roupa era de veludo. Aí a nobreza brasileira, quando viu todo mundo... Brasileiro sempre foi assim, né? Imitador de tudo. E aí eu estava lá atrás, a minha ala estava postada lá no final da escola. E aí, cadê o delegado? O primeiro mestre de sala, o delegado não estava.
Cataram outras pessoas que pudessem substituí-lo, não acharam ninguém, porque ninguém queria pegar a responsabilidade. A Neide, né, eu considero a Neide o suprassumo de porta-bandeira. A Neide era coisa assim que ninguém, eu nunca vi uma porta-bandeira, quando fazia um giro de 180 graus, abria a bandeira e você vê o pavilhão da escola. Que nem da Maravilha falava que ele flutuava como beija-flor. A Neide fazia isso com a bandeira. A Neide grita lá, Neide, e ela era uma espoleta, né? Palavruda demais. O moleque, filho da Irene, tá aí. Você. Era eu. Filho da Irene. É, o filho da Irene. Porque as pessoas não referiam a gente pelo nome, não. É o filho do Braga, é o filho da Irene, é o filho da Neuma. Esse moleque tá aí, traz ele. E aí Xangô foi lá atrás me buscar. E vem me puxando, né? E aí Inês, é o moleque aí. E eu de leque, né? Aí ela me olhou assim, ela me chama, palhação? Aí quando ela falou, tu tá aí, né, palhação? Que ela falou, tu tá aí, ela, numa distância assim de uns 2 metros, ela rodou a bandeira. No que ela rodou a bandeira, se eu não fosse bem esguio no negócio, eu aí dobrei as pernas e fiquei na ponta, tipo Michael Jackson. Fiquei na ponta dos pés com o corpo todo para trás e a bandeira passou. Quando a bandeira passou, eu levantei e dei a mão a ela assim. Ela falou, filho da Fê, esse moleque é brabo. Ele vai ser o futuro mestre de sala da Mangueira. Pode escrever o que eu tô falando. E aí toda vez que tinha oportunidade, eles me botavam para dançar com a Neide, né? E quando foi que você é convidado oficialmente? Você passou a ser o mestre-sala? Você era o primeiro mestre-sala? Não, aí teve etapas, né? A gente nunca vai assim de bate-pronto. Tu vai começando a engatinhar, porque ninguém te lança logo na cova dos leões sem você ter uma certa experiência. E não foi diferente comigo. Então, em 1975, a primeira vez eu já fui lá, passei na avenida como segundo. Aí fui com a mocinha, que posteriormente, após a morte de Neide, a gente foi ser o casal principal. Em 75, aí houve uma certa situação na escola de samba. A Mangueira ficou num grau, numa posição muito ruim, até com dificuldades financeiras. E em 1980, aí eu fui ser o primeiro mestre de sala com a Neide. 80 já. Em 80. Mas não valia nota nessa ocasião. 80 e 81, nós fomos mestres de sala, nós dois. Em 1982, quando voltou o julgamento valendo nota, aí o que acontece? A gente não é bem quisto por todo mundo, né? Cada um dentro da escola de samba tem os seus preferidos. Quem era o preferido para ser o... Não, a gente não vai confiar nele para disputar ponto. Bota o delegado de volta. Que não fizeram mal. Até se eu estivesse mandando também, eu faria isso. Ele era mais experiente. Era mais experiente, já campeão de vários carnavais. E foi nessa ocasião, o senhor foi para Caprichosos, foi essa? Eles não acreditaram em mim, né? Não acreditaram. E aí, nesse ano de 1982, eu me mudei da Mangueira, fui morar em Pilares. O presidente falecido Mair, sabedor de que eu estava morando em Pilares, me procurou, me trouxe para desfilar. A mocinha era a segunda porta-bandeira na Mangueira. E aí, mocinha morava também nos arredores de Pilares. Aí ele juntou o útil ao agradável e a gente foi desfilar no Caprichoso de Pilares. Mas no principal desfile ou no de acesso? No de acesso. Mas no de acesso também as escolas de samba eram todas de ponta, já nessa. E aí a Mangueira Mangueira na cabeça aí. A Caprichosa. A Caprichosa de Pilares
logrou êxito como a primeira, e nós fomos notas máximas, né? E aí, nesse período desse carnaval de 1982, eu já Ganhou mais... mais notoriedade, né? Já despontei no cenário, já teve... Aí no carnaval de 83, né? Eu fiquei no Caprichosa de Pilares, a Neide morreu, a mocinha vai ser a primeira porta-bandeira, junto com o delegado. E eu fico no Caprichosa de Pilares. E o carnaval de 1983, acaba a luz na avenida na hora que o Caprichosa de Pilares está desfilando, mas foi um sucesso assim, estrondoroso. E aí até o carnaval de 84 eu desfilei no Caprichosa de Pilares. Sendo que eu desfilando no Caprichosa de Pilares, mas eu fazia parte da cúpula na Mangueira. Eu fazia parte da comissão de carnaval da Mangueira. E aí, isso pode até dar um rolo, que eu vou falar aqui. Pode dar um rolo, mas não quero saber. Aconteceu que no Supercampeonato da Mangueira, em 1984, carnaval IES, nós temos Braguinha, a Mangueira foi supercampeã. Houve uma situação lá com o mestre Sala, né? E aí a comissão de carnaval para o carnaval de 1985 não queria o delegado. O presidente da comissão de carnaval, que era o Pedro Paulo Lopes, ele bateu o pé que não queria o delegado. E a Mangueira agora já tem um enredo. Depois você pesquisa aí, por gentileza, eu esqueci. De qual ano? 84? 85. Não, de 85. Roda a baiana, levanta a poeira do chão. Você lembra a música? Chiquinha Gonzaga. Lembrei. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, né? A primeira mulher maestrina. Tô chocada com a memória do senhor. Mas minha memória Primeiro tá ano. falhando, né? Primeiro ano dele. Né? Tio. Aí nós estamos reunidos na casa da escritora Edinha Diniz, lá no Leblon, toda a cúpula da comissão de carnaval. E aí o Pedro Paulo ele traz essa ideia para que a gente opinasse na substituição do delegado. Aí o primeiro a ser perguntado, Lilico, o que você acha? Eu falei assim, se você acha que deu zica e se ele vir no carnaval de 85 pode prejudicar a Mangueira, eu sou a favor que troque. Mas eu não estava nem pensando na possibilidade de eu ser o mestre Sala. Não passou em momento algum, porque eu estava no Caprichosa de Pilares. Eu já estava de boa. E já tinha subido pro grupo especial? Já estava no grupo especial. Já há 2 anos, já 83 e 84. E 85 também iria desfilar no grupo especial. E aí eu falei, já estou alocado, já tenho meu contrato, já estou no clube, né? Aí e ele falou assim, você tem uma indicação? Eu falei assim, tenho. Tenho uma indicação. Quem? Elcio PV. Elcio PV já tinha sido mestre de Sala da Mangueira, campeão pela Mangueira também. Era uma pessoa que era fera, o cara era bom. Elcio PV. E aí ele deixou que todos se inteirassem dentro da matéria e aí não houve um consenso. E aí todo mundo vira para ele, e você, Pedro Paulo? Você tem alguém em mente? Ele falou, tenho. Todo mundo assim de boa, a gente bebendo uísque, né? Eu com um copo de uísque na mão assim, né? Aqui é água, mas lá Não, aqui, só vou fazer só o gesto, né? Eu quando ele falou, tenho. O nosso mestre Sala aí. Aí aponta pra mim. Tá maluco, rapaz? Que isso? Aí todo mundo, quem? O Lilico? O Lilico. O Lilico, ele já era para ter sido mestre Sala desde o carnaval de 82.
Fizeram esculacharam o Lilico, humilharam ele, tiraram ele. E o Caprichoso de Pilares o acolheu. E lá ele mostrou o valor. E ele sabe o que faz, ele é bom. E aí começou a me tecer uma série de elogios que eu fiquei, né? Meu ego inflou naquela hora. Vamos com o Lilico. O que vocês acham? Aí todo mundo foi unânime na sua composição de aceitação. E agora vamos anunciar o Lilico. Vocês não sabem o que é uma estreia. Uma coisa é você tá lá no teatro off-off e agora tu vai na Broadway. Sabe o que é isso, não sabe? Lógico. Não tem a mesma repercussão off-off e tá lá não. Hã? Dentro da quadra da Mangueira. Aí você vê só um reino dividido quando a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. A Mangueira se dividiu nessa posição do Lilico, porque o delegado ainda, segundo o que se achava, dava um caldo ainda para continuar a ser o mestre de sala. E nesse dia, quando eu vou entrar dentro da Mangueira, era assim, eu escutava assim, ó, vai cair, não vai conseguir. Tu vai morrer, porque tem essa coisa de não dar 10 naquela ocasião, corria risco de vida. Olha só a responsabilidade. Uma coisa, o delegado tá lá, é 10 toda hora. E eu que vou tentar a sorte. Né? Meu Deus do céu. Eu sofri no período de 84 para o carnaval de 85. Sabe o que é sofrer? E eu morando dentro da Mangueira. Tinha pessoas que falavam assim, Lilico, aí, eu confio em você. Se elas estavam sendo sinceras, eu não sei. Tipo, aquele, dava tapinha nas tuas costas, mas queria ver você se ferrar. Mas alguns me davam... E aí, como eu já tinha aquela veia de feitiçaria, né? Eu tive que recorrer aos orixás. Eu servia 40 demônios. Eu sacrificava para 40 demônios. E agora eu tenho que fazer o quê? Se dentro desse meio, ninguém professa a fé em Deus no meio de samba. A fé que se professa é nos demônios, nos orixás afrodescendentes. E eu não era diferente. E eu fui, né, para fazer meus trabalhos, aquelas coisas todas, para poder me garantir. Mas até ainda dentro dessa alçada com os demônios, ainda tinha aquela coisa do será que vai dar, será que não vai, será... Quando a gente vai para o desfile da Mangueira, e aconteceu que naquela ocasião a Mangueira, por ter sido campeã, o carnavalesco da Mangueira chamado Eloy Machado. Eloy Machado era aquele camarada que desfilava no Teatro Municipal, fantasias de originalidade. Ele era campeoníssimo. E aí ele se mete a gato mestre de ir para a escola de samba, e aí ele começa a anunciar dentro da mente mirabolante dele, né, que foi pegar a tecnologia de Steven Spielberg para lançar na Mangueira, e a Mangueira vinha representando coisa de Spielberg, de Guerra nas Estrelas, aí aquele estardalhaço. Então havia uma expectativa muito grande no que a Mangueira iria apresentar. Sendo que por ter sido campeã, a Mangueira inflacionou. De 4 mil figurantes, dobrou 8 mil pessoas na escola. Nossa. Então tudo da Mangueira foi ruim. Tudo da Mangueira foi ruim. O desfile foi péssimo, a harmonia foi péssima, a bateria atravessou, o samba atravessou. E havia só uma expectativa. Quem era? Lilico, mestre. Lilico. O que ele vai fazer?
né? Eram 3 jurados. Antes de eu chegar nos jurados, eu coloquei os meus traumas todos para fora antes de começar a desfilar. Eu invoquei Deus, eu não tinha parte com Deus, mas eu falei, Deus me ajuda. Fulano Exu, fulano de tal me ajuda. A minha fantasia representava um Exu, um escravo de Exu. Eu vinha representando Ogum, a configuração de Ogum, mas dentro da sua essência era um escravo de Ogum, que era um Exu. Para tu ter ideia como é que o negócio era pesado, né? O primeiro jurado foi assim, algo esplendoroso. O segundo, nem se fala. O terceiro era na apoteose. E as alegorias quebradas da Mangueira estavam aonde? Na apoteose. Olha só, tudo contribuindo para dar errado. E o jurado estava lá em cima. Quem era o jurado? O ex-jogador de futebol Sócrates. Que jogou no Corinthians. Jogou no Flamengo também. E aí, eu ali com a porta-bandeira, eu e a mocinha, a gente ali tranquilo, aquele tranquilo, né? Esperando alguém ajudar, e quase ninguém queria ajudar a tirar as alegorias pra gente. Mas sabe quando parece que tudo não vai dar certo e Deus, ele sopra o vento dele e o inimigo tem que cair por terra? Eu penso que naquela hora, hoje, eu nunca tive esse pensamento. Agora, hoje, eu estou pensando assim, Deus soprou, porque se eu não me apresento para aquele jurado, eu ia morrer. Quando eu chegasse dentro da comunidade, os bandidos na comunidade iriam me matar, porque eu prejudiquei a Mangueira. Eles não queriam saber que a bateria atravessou, que o samba atravessou, que a harmonia não foi a contento, mas que o Lilico, o substituto do delegado, foi ele que afundou a Mangueira. Mas aprove o Senhor, hoje aprove o Senhor, não os demônios que eu servia, porque por eles eu estaria morto. O que aconteceu? Abriu-se assim um clarão somente onde estava o julgador de mestre sala e porta-bandeira. E eu levo a porta-bandeira, faço o sinal para ele, né? O sinal característico do mestre de sala, que o mestre de sala vai se apresentar, apresento a bandeira, abro a bandeira, mostro a bandeira, aí ele faz assim, pode ir, e aí a gente, caramba, a gente, sambamos muito, fui embora para casa, acabou o desfile, fui embora para casa. No dia seguinte, todos os jornais, o Globo, Jornal do Brasil, o Dia, o Povo, Mangueira, o título era esse, assim, Mangueira, o fiasco do carnaval. O que valeu no desfile da Mangueira? A apresentação do mestre Sala e da porta-bandeira. Aquilo lavou a minha alma. Lavou a minha alma. Porque a Mangueira todinha se ferrou. Só eu e a mocinha alcançamos a nota máxima. E o senhor tem um histórico, né, de notas máximas na felizmente, né? Mangueira. E por isso que a gente falou, né, que o senhor teve um papel de protagonismo na história da escola de samba, né? O senhor, a gente nem falou, né, mas que o senhor é conhecido como o Lilico da Mangueira. Sim. Na época que esteve Até lá. hoje, né? Às vezes eu vou em algum lugar, fala, pastor Lilico. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, né? Tem cristão que acha que tá tudo normal e ir ao carnaval. Eu não sou dessa religião, mas tá tudo bem. Só que o que tem por trás, né? O senhor falou que o desfile que o senhor tava tinha coisa de orixás, que o senhor fez trabalho para 60 entidades, 40. Então, eu queria que o senhor falasse que tá tudo muito ligado, né? Então, não tem essa separação, eu sou cristão e tá tudo bem, eu tá no carnaval. Eu não vou falar o nome da igreja. Eu não vou falar o nome da igreja.
Mas eu recebi um convite num carnaval, logo no primeiro, no segundo ano, acho que no segundo ou terceiro ano que eu não desfilava mais, para eu subir no trio elétrico, fantasiado, e a escola de samba lá, porque a igreja levava uma escola de samba, né? O batuque comendo solto lá, as irmãs, né, se requebrando até o chão, os irmãos sambando, pintando sete. E aí me convidam para eu participar disso. Eu, fantasiado com a fantasia da Mangueira, quando eu estivesse em cima do trio elétrico, eu tirava a fantasia e falava assim, olha, eu fazia isso, agora eu faço isso, dou testemunho. E aí, falei, com todo respeito aqui a vocês, eu não vou me prestar a isso, nunca. Eu saí do inferno e eu vou voltar para o inferno? Porque para mim é o inferno. Carnaval, festa da carne. Carnaval é do diabo. Eu não tenho medo de falar isso. Eu posso até sofrer represálias por alguma... Mas eu não tenho medo de falar isso. Carnaval é do diabo. Ora, eu não vou julgar as pessoas. Existem muitas pessoas que vão no carnaval, né? Eu falo, não é os que são crentes que professam fé que diz que professa fé em Jesus e vai para o carnaval, não. Eu digo aqueles que estão lá, eles estão por causa da festa, acham bonito. Tadinho, eles não sabem qual é o conteúdo, o que está por dentro do negócio, eles estão lá, vai lá de boa. Eu não critico esses que vão lá, eles não sabem a história. Né? Jesus falou assim, mulher, cadê os seus acusadores? Lembram quando levaram a mulher que havia adulterado? Ele falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Mulher, vá e não peques mais. Ora, se uma vez Jesus me tirou daquilo ali, ele falou para mim também igual aquela mulher. Lilico, vá e não peques mais. Porque Jesus me catou lá dentro da Marquês de Sapucaí. Eu aceitei Jesus lá dentro da Marquês de Sapucaí. Conta esse testemunho pra gente. Você falou de Jesus na Globo, né? Daqui a pouco eu vou falar assim. Então, como que eu vou entender que os irmãos, né, vai pro carnaval? Que eu sou uma coisa, eu tenho um cunhado que ele gosta de beber uma cerveja e tal. Num determinado carnaval, um grupo de uma igreja aí que gosta de botar o bloco na rua, as meninas vêm sambando, dizendo no pé, e para perto de onde que meu cunhado está bebendo cerveja e vai evangelizar meu cunhado. O meu cunhado fala assim para eles, poxa, vocês não tem outro dia para evangelizar, não? Mas vocês estão fazendo igual, vocês só faltam estar bebendo junto comigo aqui. Mas vocês estão sambando. Desde quando que samba é de Deus? E ele, ímpio brabo. Olha só o entendimento dele. Olha, eu tenho um cunhado que é pastor, hoje ele está no retiro. E ele era sambista. E ele é contra esse negócio aí. O senhor, então, eu ia até te perguntar isso, né? Como o senhor avalia as igrejas que fazem bloco, que fazem festa? É um trabalho de evangelismo, né? Tem diferentes tipos, né? Tem as igrejas que botam trios elétricos, tem as igrejas que fazem os blocos evangelísticos. E tem também alguns grupos que saem para evangelizar na Sapucaí. Não com bloco nem com nada, mas para tentar orar pelas pessoas. Mas botando tudo isso na mesma panela, como o senhor avalia todos esses trabalhos que são feitos no carnaval? O Maiara, né? Isso. Maiara, eu preciso tirar... Avaliar um por um. Tirar tudo da panela. Porque, seguindo o que você falou que tem pessoas que vai no blog e tal, tem outras que vai evangelizar. Então, é que nem no Rock in Rio, né? Sim. Tem pessoas que vai evangelizar no Rock in Rio. Não participa da festa, do seu conteúdo, da sua essência, só vai fazer a obra de Deus. Tem pessoas que vão à avenida fazer a obra de Deus, vai orar. E eu tenho conhecimento de pessoas que foram fazer esse trabalho, pessoas que se converteu lá. Tá certo? Que aceitaram Jesus. E saíram dali na mesma hora. Foram embora.
Eu sou contra quando vai com o negócio de samba. Mesmo que a música não é, a música é um samba, mas com Jesus ali na letra. Irmã, Jesus era sambista, tem esse negócio. Não, com todo Você respeito. acha que isso talvez seja uma forma de querer se igualar à festa do mundo e acaba escandalizando até mesmo quem é do mundo e fala, ué, é crente, tá sambando, que nem o seu cunhado? Eu não vou fazer um juízo de valor dentro dessa proporção, porque eu não sei, né, qual é a posição do seu líder com Deus para estar fazendo aquilo. Porque a gente precisa entender também. Talvez hoje eu esteja criticando e seja contra e falo veementemente que eu sou contra, e talvez ele acha que o que ele falou com Deus está dentro da sua proposta de pregação do evangelho. Porque se eu for seguir o que a Bíblia diz, ó, não importa como se pregue. Tá certo? Qual é o artifício? Qual é a estratégia para pregar? Eu sou contra quando bota o bloco na rua, tá bom? Surdo, tamborim, e o ritmo é... E o pessoal tá sambando. Porque naquela batida já tem... Poxa, aqui ó, talvez você não tenha essa concepção, né? Não vou falar acerca de cor, né? Não é suscitando o racismo. Mas nós negros, que temos essa ascendência religiosa, cultural, do batuque africano, isso já está no sangue. Entendeu? Isso está no sangue. Na minha tese lá do mestrado, lendo alguns autores que vai falar sobre a cultura, sobre o samba, eles dão um posicionamento muito técnico acerca da musicalidade. Mas eu sei a essência da música do samba, do batuque. Vou fazer aqui um batuque aqui para vocês, posso? Eu repreendo. Esse batuque, ele tem duas coisas. Ele invoca, dentro do misticismo religioso da Umbanda, e o samba. Que pra mim não quer dizer nada porque eu desconheço. Tu desconhece. Mas que Tá tem certo? coisas por trás. E aí? Cada instrumento aqui, ele tem uma entidade que está de frente com ele. Tabaques e etc. Ah, tu não sabe. Que é só o repinique, a gente toca o repinique, aí, em determinado ponto a gente fez assim, ó. Sabe o que tu fez? Você salvou um orixá. São coisas simples, né? E muitas vezes eu acho que soam bem, né? Não. Esteticamente, É. que nem um dia eu estava ouvindo um africano, ele falando sobre o ritmo do samba e o ritmo do funk. Gente, ele traz uma concepção religiosa tão profunda. É porque eu não lembro o nome do camarada, eu sei que eu vi assim rapidamente. Eu não lembro, mas ele traz uma concepção tão aprofundada na religião, na cultura dos orixás. Por que as pessoas elas ficam envoltas naquele negócio como se estivesse em transe? Você lembra do Matrix 2? Eu acho que 2, a Guerra das Máquinas, não foi? Ih, agora não Acho que sei foi um qual é negócio qual. desse. Que antes de ter a guerra, o povo é levado a um êxtase. Lembra disso? É esse êxtase que há. É diferente do êxtase pelo envolvimento do Espírito Santo de Deus. É um êxtase totalmente diferente. O êxtase que você entra pela batida do funk, pela batida do samba, é inebriante.
entra lá dentro da sua carne e vai mexer com o que está lá escondido que você não sabe. Sabe quando a gente deixa guardadinho lá na memória? O consciente e o subconsciente, ele é assim. Quando o consciente ele quer relembrar alguma coisa, ele vai lá no subconsciente e busca a memória. O que eu estou fazendo aqui com vocês é buscando no meu subconsciente as minhas memórias. Memórias críticas, memórias traumáticas, memórias boas, memórias ruins e memórias que apaziguam todo o meu ser espiritual. A gente vive isso, sabia? Essas memórias todas, a gente vive isso. Agora imagina dentro do samba, gente. Se uma vez a gente foi liberto. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Por que eu preciso ir lá para Marquês de Sapucaí evangelizar? Pô, é o Lilico, gente. Presta aqui o papel. Pô, dá uma olhada nesse folheto. Cara, quem que em sã consciência lá no desfile vai olhar um folheto? Não existe isso. É uma estratégia talvez um pouco falha. Pode ser. Pode até não ser. Porque o poder de Deus, a gente não controla o poder de Deus. Porque eu quando me converti, para muita gente isso é doideira. Mas foi minha experiência lá com Deus. Fala essa parte então da sua conversão, foi em 1990, né? 1990. No carnaval de 1990, como aconteceu essa sua experiência com Deus em plena Sapucaí? Na verdade, eu gostaria de saber se antes de você ter esse encontro com Deus, o que aconteceu antes para você chegar nesse momento de conversão? Tudo tem um porquê, né? Então, não vou citar o nome dele que ele está vivo. Tinha um amigo que numa madrugada, uma madrugada dessa de frio, ele ficava de segurança numa boca de fumo. E eu estava junto com ele naquele dia. Aí ele falava assim para mim, aperta um baseado para a gente fumar. Aí, no que eu estou apertando o baseado para a gente fumar, ele vira e fala assim, poxa, William, tem hora que me bate uma tristeza no meu coração. Eu fui nascido e criado no Evangelho, me desviei e vim parar na boca de fumo. Mas eu sei que Deus vai me tirar desse negócio aqui. Aí eu falava assim para ele, eu não vou sair disso não. Eu vou morrer nisso. Ele falou, não. O Deus que eu conheço e que eu servi, ele vai te tirar disso. Eu falei, nada. Conversa. Isso foi numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira. Na semana seguinte, eu iria viajar para Nova York. Não na sexta-feira, né? Na outra semana eu iria viajar para Nova York. E aí chamei uma mulher para incorporar espírito para mim. Eu não incorporava espírito. E precisava que o espírito me revelasse tudo que eu ia fazer em Nova York, se ia dar certo. Nesse momento que a mulher está incorporada com o demônio, aí a gente tem um alguidar, farofa, azeite de dendê, ovos, pipoca, tudo para a gente fazer o trabalho para invocar o demônio dela, Maria Mulambo, Rainha das Almas. Esse demônio. Quando ela está lá, incorporou o demônio, que o demônio está nela, aí ela está conversando comigo e tal, não sei o que, ela parou assim do nada. Ela parou do nada e faz um gesto assim que se transforma o semblante da pessoa, fica uma coisa assim feio de se olhar. Aí ela falou assim, tá vindo um aí, filho daquele homem lá de cima, não deixe ele entrar na tua casa. Quando ela acabou de falar, a campainha lá fora tocou. Quando eu vou atender a campainha, era esse jovem. Esse teu amigo. Esse meu amigo. Vou falar o nome dele. Emanuel Messias.
Olha só o nome dele. Emanuel Messias. Emanuel e Messias. Não, o nome dele é Emanuel Sim, Messias, eu tô falando né? os dois nomes. Caramba! Ele vem e aí fala assim, William, eu não te falei que eu ia sair disso. Aí ele foi e entregou os objetos lá pro dono da boca. No que ele vem na direção da minha casa, eu morava bem distante de onde que ele estava. Aí aqui agora é uma outra história que se puder tempo a gente vai falar. Aqui agora tem uma igreja evangélica. A igreja onde que eu servi a Deus num período, chamada Igreja Batista Ebenezer. Ele entra dentro da igreja, se conserta com Deus, pede perdão a Deus por ter se desviado e por ter ido para o tráfico de drogas. Deus perdoa o Messias e agora o Messias vem. Nesse ínterim que ele vem da igreja para minha casa, Deus revela para ele o que está acontecendo. Que tem um demônio lá dentro da minha casa. E ele lá fora falou assim, William, Deus me falou que tem um demônio aí na tua casa. Deixa eu entrar aí para expulsar esse demônio. Eu falei, não. Aqui tu não entra. Aí fiz força com ele. Aí ele falou, tô indo para casa da minha mãe lá em Nova Iguaçu, vou ficar de quarentena e tal, não sei o quê. E meteu o pé e foi embora. E quando eu entro lá para dentro, pasmem vocês, o demônio falou assim, não posso ficar aqui hoje, tem muita luz na tua casa. Como entender isso? Como entender isso? O demônio fala tem muita luz, posteriormente a gente vai entender que onde que Deus está, o mal tem que sair. Que a luz do Senhor, o poder, eu fico até arrepiado, o poder de Deus, a graça de Deus, ela é tão infinita, ela nada se interpõe nessa graça. Não tem demônio nenhum que ele entra no meio da graça de Deus e faz gracinha, porque a graça de Deus, ela diz que ela despedaça todo o jugo. Muito bem. Acabou tudo ali e tal. No dia seguinte ela voltou para terminar o trabalho e falou que tudo aquilo ali só dá certo se aquele lá de cima permitisse. Eu perguntei para o demônio, aquele lá de cima quem? Eu achava que ela estava falando diabo, né? Lúcifer, porque a gente tratava muito desse nome lá no ocultismo. Aí ela falou assim, Deus. Eu falei, por que Deus? Porque Deus é quem permite todas as coisas. Eu falei, então quer dizer que esse tempo todinho que eu estou sacrificando para vocês, eu estou errado? Porque tudo na minha vida foi Deus que permitiu eu ter? Aí eu fui falando dos bens materiais que eu tinha, e ela balançando a cabeça, eu falei assim, e você, o que me deu? Ele não pode falar porque ele não deu nada, porque o que ele dá é o que a Bíblia especifica. João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele dá. Ele mata, rouba e destrói, mais nada. E depois daquele embate todo com o demônio, na semana seguinte eu viajei para os Estados Unidos. Vamos falar assim, foi uma bênção a minha ida para os Estados Unidos. Você desfilou lá? Desfilei em Manhattan, né? A Rede Globo Televisão filmando, fantástico. E aí depois, quando voltei para o Brasil, eu fui Globo Repórter. Já pensou isso? Quero mestre Sala da Mangueira. Isso foi o quê? Em 89, mais ou menos? Foi um ano antes de você se converter? 86. Foi um pouquinho antes. 86, aí Globo Repórter, fantástico. Eu fiquei de boa, né? Dinheiro entrava assim, a rodo, né? Mas voltando lá no Carnaval de 1990, é isso que vocês querem saber, né? Depois eu vou voltar. Mas a história é tão longa até chegar lá. Não, depois eu vou voltar, mas... Olha, vai dar uma fita longuíssima. Queria que você falasse desse Carnaval de 90 que aí o senhor falou na Globo de Jesus. Mas eu preciso falar antes. Senão não... Tá fazendo mistério. Não, porque se chegar lá em 90 e não
não contar o anterior, o antes. Porque o senhor, antes de chegar em 90, o senhor se envolveu com drogas, Isso. com tráfico e com coisas, assim, com as pessoas mais sérias, digamos, dessa área. Isso influenciou no que aconteceu no Carnaval de 90, né? Eu penso que sim. A gente que vive no mundo artístico, não vou sintonizar todo mundo para depois ninguém me bater lá fora. As drogas é muito fácil. Feitiçaria é muito fácil. Por que a maioria dos artistas internacionais morrem tragicamente? Morrem assassinados, né? Se suicidam, porque tem um pacto com o diabo para fazer sucesso. Eu não descarto que uma grande maioria de artistas nossos também tem esse pacto. Porque o diabo, ele não bota ninguém no auge se não prometer nada para ele. Tem que prometer, tem que dar alguma coisa para ele. Ele tem que ganhar alguma coisa. Eu aí entro no mundo de drogas e começo a consumir droga. Nessa viagem que eu fui para os Estados Unidos, quando eu retorno, eu tinha um primo que ele era gerente de uma boca de fumo em um determinado lugar aqui, próximo, né? É até próximo. E aí, ele, sabendo que eu tinha chegado no Rio, me liga, primo, vem pra favela que chegou um negócio bom aqui, não sei o quê. Eu vou pra favela que chegou um negócio bom. Eu era artista, então lá na favela os traficantes reverenciam o artista. Aí o cara me deu um saco com 100 gramas de cocaína. A cocaína que é do uso exclusivo da chefia. Quando eu ponho a cocaína numa capa de disco, que eu vou... Alguém grita, sujou, sujou, sujou. E começa um tiroteio. E todo mundo corre do tiroteio. E eu fiquei sem saber para onde ir. Tinha uma tendinha aberta, eu mergulhei lá dentro da tendinha. No que eu mergulhei lá na tendinha, que eu faço rolamento, eu era atleta de judô, fazer rolamento para mim era a coisa mais simples, né? Rolei, parei na sala, tinha um velhinho, cabeça branquinha, lendo a Bíblia. Eu tomei a Bíblia da mão dele e falei, fica quieto aí, velho, não fala nada. Ele falou assim com a maior calma, fique tranquilo, meu filho, Jesus está aqui. O policial com a escopeta chegou lá na porta da tendinha, entrou alguém aí, entrou. Não entrou ninguém, eu falei, não entrou ninguém e tal. Quando os ânimos serenaram na favela, que eu estou sentado no sofá, porque eu fiquei estático ali, não conseguia levantar. A Bíblia estava de cabeça para baixo, que eu virei, ela caiu, Marcos capítulo 8, versículo 34. Estava grifado assim, amarelo, e estava escrito assim, e Jesus, chamando a si a multidão e os seus discípulos, disse-lhes, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquela palavra foi uma bomba no meu coração, e eu saí da favela, fui embora para casa. Outros eventos aconteceram. Nesse meio tempo, está acontecendo numa outra localidade, uma outra situação. Alguém está se convertendo. Cosme Ernesto do Nascimento. Foi a pessoa que revolucionou o evangelho no Morro da Mangueira. Foi o precursor da pregação do evangelho sem temor. O Cosme, ele ia na boca de fumo, ele batia lá na minha casa, eu tinha vontade de... Às vezes eu pegava a arma, mas eu não conseguia atirar no Cosme.
de tanta raiva, de como ele falava do evangelho. Crê em Jesus, tu vai pro inferno, e que não sei o quê. Eu falei, que inferno, coisa nenhuma. Aí eu debatia com ele, e o Cosme, ele não tinha medo, ele era um camarada assim, né, disposto a pregar o evangelho da forma que tinha que ser pregado para as pessoas que precisavam ouvir. O Cosme, ele era a pessoa ideal para isso. E um dia o Cosme me convida para ir à igreja. Eu fazendo uma festa de todo o sucesso que eu fiz no exterior, de todo o sucesso que estava acontecendo comigo, muito dinheiro, eu faço um churrasco. Para dizer, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer churrasco no Rio de Janeiro, tá? A churrasco de grelha. Porque antigamente era só churrasco de espetinho. Eu que botei o contrafilé lá em cima. A picanha. Eu falo isso, muita gente fala, pô, conversa fiada, hein? Mas está lá. Está na minha mente, eu não minto. E aí o Cosme me convidou para ir à igreja, nesse dia. Eu fui à igreja. Quando eu chego na igreja, eu vejo algo que eu nunca vi na minha vida. Porque a igreja, para quem não conhece, em primeira instância, é algo maravilhoso. Tu vê todo mundo rindo, tu vê alguém chorando. Até quando tu vê alguém chorando, tá chorando com alegria. A igreja é isso. E eu vi aquilo, eu fiquei... E quando eu olhei lá para cima do púlpito, eu olho, tem uma morena de cabelo comprido, bonita. Eu viro pro Cosme e falo assim, Cosme, na igreja só tem mulher bonita, Cosme. Eu vou ser crente, eu vou namorar essas irmãs todinhas. Ele falou, tu deixa de ser sem vergonha. As irmãs aqui, elas são santificadas no Senhor. Não é pro teu bico não, tu vai aceitar Jesus primeiro. O Cosme, ele era assim. Ele era não, ele é assim, ele não morreu, né? E aí, quem era essa mulher bonita? Que posteriormente vai ser minha esposa. A Elma. Nesse percurso de drogas, de feitiçaria, eu chego num momento triste da minha vida. Momento que nada preenchia o meu vazio. Nada. Às vezes estava junto com Zeca Pagodinho, o Mig Neto, com a Jovelina. Estava com a Beth Carvalho, estava com a Alcione, estava com a Betânia fazendo show, estava com o Caetano na casa dele. Essas coisas não preenchiam mais. A alegria disso tudo que a gente, poxa, tá com essas pessoas, isso daí é glamour puro, né? Glamour, dinheiro. Não é? Poxa, mas a tristeza, ela me assolava de uma tal forma que eu não conseguia alcançar. E a gente ia fazer 10 horas de podcast e não ia contar minha história aqui, tá bom? Vou só simplificar umas coisas aqui. Dentro dessa tristeza aí eu vou pro carnaval. Já em 90? Já em 90. Já em 90, porque o que aconteceu antes foi traumático, né? Eu tentei suicídio e por conta disso, né, eu fui à igreja, a igreja agora ali na porta do lado da quadra da Mangueira, né? Uma outra ocasião a gente conta essas histórias aí. E aí eu vou para a avenida, mas eu não queria estar lá. Eu tinha uma namorada que morava na Itália e falei para ela que eu tinha que ir embora do Brasil porque eu estava com a cabeça a prêmio pela polícia, né? Tinha uma polícia distante daquela usual que queria me catar de qualquer jeito, achando que eu era um dos cabeças da facção. Eu não era cabeça de facção nenhuma. Eu era um artista que gostava de viver à margem do perigo, de usar drogas, de ostentar, né? De ter carro bonito, de ter joias, muitas mulheres bonitas, essas coisas. Era aquilo que eu gostava. E na cabeça deles eu fazia parte também do métier. Tinha um envolvimento de estar junto com quem também traficava. Poxa, eu era amigo do Escadinha, era amigo do Meio Quilo, amigo do Gordo, convivi com eles, né? E isso chamou a atenção de que a gente também fazia parte daquela
daquela questão, daquela situação. E eu não queria, a minha vontade era não ir desfilar, mas tinha que ir. Senão aí que eu ia morrer mesmo, né? Aí a pauta global era que o Lilico ia morar na Itália, que eu ia abrir uma academia de samba na Itália, tinha tudo isso. Mas a gente, indo dentro do que a palavra de Deus fala, a Bíblia diz que o homem planeja, mas quem dá curso no seu planejamento é Deus. De todo o meu planejamento que estava tudo dentro de uma perspectiva, eu vou enriquecer na Europa. Né? Tranquilamente, eu sabia os meios para poder enriquecer, sabia como que eu ia enriquecer. Eu não era totalmente rico aqui, mas era abastado. Vivia bem. Vivia muito bem. Gastava dinheiro assim, de jogar dinheiro avanço. Quando eu estou colocando a minha fantasia, que eu ponho a fantasia, e aí vem um dos produtores da Globo, Teteu. Teteu foi uma pessoa que a gente, quando teve uma novela Partido Alto, eu fui o mestre de sala da escola de samba dessa novela Partido Alto. E aí o Teteu, Lilico, vamos lá que a Leilane está te esperando para dar entrevista. Leilane Neubarth, do RJTV. E eu estou caminhando. No que eu estou caminhando na Marquês de Sapucaí, eu senti uma mão me abraçar. Mas era algo tão gelado. Olha que eu peguei o frio da Europa, lá no Polo Norte. Não foi tão frio aquilo. Aquela mão aqui minha, assim, no meu pescoço, e aquela voz sussurrou no meu ouvido e falou assim, vou te matar na apoteose. Quando falou isso, eu aí, quando fiz menção de me virar, aí eu ia correr mesmo. Algo me tocou assim no meu peito, mas tocou mesmo assim, literalmente. E a voz falou assim, não temas que eu sou contigo. Como é que tu faz isso? Perdão. Como é que você conjuga um negócio desse? Vou te matar na apoteose. Não temas que eu sou contigo. Essa voz de não tema, quando a gente ouve ela soa com uma paz, uma tranquilidade tão tremenda, tão forte, tão profunda. Vai lá dentro da gente assim e sai rasgando. Te enche de uma coragem sobrenatural que naquela hora tudo que eu precisava era dessa coragem. E vou para falar com a Leilane. E aí eu chego, tá Tidinha, não era mais a mocinha, era Tidinha. E a Leilane Neubarth fala assim, estamos aqui com o mestre Sala e porta-bandeira da Mangueira, porque como a gente era protagonista da Mangueira também em vários pontos, era natural todo o desfile a gente da entrevista, ser chamado, essas coisas. Não ia chamar a escola toda para dar entrevista, que não causava efeito nenhum. E aí, ela tá lá com a pauta, né? Ah, estamos aqui. Tidinha, faz pergunta para ela. O que é necessário para uma boa porta-bandeira? Né? Se apresentar, a Tidinha dá a resposta dela. Aí ela vira para mim, aí a câmera vira assim para mim, em plena Rede Globo Televisão, horário nobre, Estação Primeira de Mangueira em foco, Lilico, o primeiro mestre de sala da Mangueira em foco. E aí, meu irmão, o inferno devia estar como naquela hora. Ah, foi eu que trouxe ele aqui, né? Ah, aquela alegria. Aí ela fala assim, estamos sabendo que é teu último ano. Conta pra nós essa história. Quando eu abro a minha boca, eu falo assim, bem,
vou dizer que eu vou para a Europa, que eu vou morar na Itália. Eu falo assim, eu primeiramente glorifico e enalteço o meu Deus Jesus Cristo. Aleluia. Isso é demais. Olha que já passou tantos anos, mas eu sinto como se eu estivesse falando na avenida agora. Aí ela não entendeu nada, não é essa pauta. Falar em plena Rede Globo, não tinha como eles cortarem, porque está no ar. O mundo todo está ouvindo. E tem essa gravação até hoje? Tem. Né? Lembra, tem uma música que fala assim, alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, digam que entre as nações que o Senhor reina. O nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi exaltado em plena Marquês de Sapucaí, na Rede Globo Televisão. A Rede Globo não pôde tirar do ar. E aquilo ardeu, imagino, que o cara filmando e eu falando que enalteço e glorifico meu Deus Jesus Cristo. Para. E ela aí fala assim, então mostra para nós como vai ser. Lá do outro lado, o Jamilão. Sim, a Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou mangueira até morrer. Que a bateria da mangueira entrou. Que eu pego a porta-bandeira, que eu giro, eu não escuto samba da mangueira. Aí, o samba que toca no meu ouvido, não era samba. Eu escuto assim, ó. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. Isso daí a mangueira. E eu dançando lento. E eu já vou entrando assim na Marquês de Sapucaí, dançando na ponta do pé. Aí a arquibancada levanta, achando que eu estava produzindo uma performance diferente, né? Eu dançando em câmera lenta. Aí vamos falar assim, em slow motion. E aí eu girava assim. Tá. Aí, como que você fica numa situação dessa aí? Alguém que outrora veio representando os demônios na Marquês de Sapucaí e agora os demônios querendo te pegar na Marquês de Sapucaí e o Senhor falando assim, agora não. Chega. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Porque a oportunidade é essa. E eu, o Jamilão, assim, Olímpia. E eu assim, ó. Lembra daquele hino que tem? Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali... eu fui sambando assim na avenida. Pastor, o senhor falou, né, que fez muitos trabalhos, não sei se o senhor chegou a fazer pactos, como artistas fazem. O senhor teve batalhas espirituais depois disso? A batalha espiritual ela é muito tremenda, né? Porque eu penso que até hoje tem um texto, que eu gosto muito desse texto, que o irmão Tiago, ele fala assim, Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida que Deus tem para os que o amam. E essa tentação é a batalha espiritual. Periodicamente, eu mato um urso e um leão todo dia.
A tentação me vem em todas as instâncias. O diabo, ele... Não diz o texto que quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois que acaba aquele embate, o texto vai falar assim, e ele se ausentou por algum tempo? Ele quem? O diabo. Ele se ausentou, olha só, ele se ausentou por algum tempo. Quer dizer que, posteriormente, em todo o tempo, ele estava tentando Jesus. Quando Jesus estava prestes a ser sacrificado, ele vai ao Getsemane orar. Getsemane quer dizer local de prensa. E Jesus começa a orar a Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque naquele momento ali, toda a humanidade dele está aflorada. E a palavra vai dizer que o temor, o terror e o pavor que Jesus está sentindo era tanto que ele suava sangue. E você não imagina que o diabo não estivesse ali tentando ele a desistir, não? O ladrão da cruz falou assim para Jesus, tu não é o Cristo? Tira nós daqui. Quem que está falando com Jesus? Entendeu? Eu ainda fiquei morando na Mangueira, depois que eu me converti, mais 3 anos. Eu penso que esses anos que eu fiquei ainda na Mangueira foram anos de autoafirmação daquilo que realmente Deus havia proposto para a minha vida. Eu não saí do carnaval com medo de ninguém. Eu não saí do mundo com medo de ninguém. Eu não devia a ninguém. Eu não tinha conta com ninguém. E nem estava desesperado das contas. E até poderia estar com meus traumas me perturbando. E chegou uma hora que ou eu fico no mundo e vou para o inferno, ou eu saio do mundo e vou para o céu. Escolha quem servais. Escolhi Jesus. E foi a melhor coisa. Hoje eu não tenho glamour, não tenho dinheiro, não vivo com artista. Mas eu tenho algo hoje que eu não tinha antes. E que vale mais do que tudo isso. Nada compra, Maiara. Nada compra. Às vezes eu tô tristão, eu baixo a cabeça e choro. Ai, Jesus. Oh, Senhor, não tô aguentando. Me ajuda daqui a pouco. Ele manda aquele vento dele, o vento do Espírito, que Mateus falou que o vento sopra para onde quer. O vento sopra para onde quer. E ele vem e traz aquele alívio no meu coração. Aí eu, poxa, Senhor, tu é tremendo. Só o Senhor mesmo para... São experiências que quando a gente tem... Agora, eu depois de viver tudo isso, vou eu me prestar a ir para Marquês de Sapucaí trabalhar? Não vou, irmãos. Mas não vou. Vai quem quer. Hoje o senhor não tem nenhuma ligação com o carnaval mais, né? Graças a Deus não. Quero distância. Queria falar um pouco, né, sobre a Cláudia Leite, né? Que ela se diz cristã. Aí ela até alterou a música que ela canta. Dizem até que ela alterou há muitos anos, depois de uns dias de polêmica. Os autores da música falaram que ela pediu para alterar, colocar Yeshua na música tem muitos anos. Mas como que o senhor vê isso? É uma cristã no meio do carnaval, do axé? Vou te contar uma história. Me converti, só que eu trabalhava com shows, né? Eu ainda fazia... recebia turista lá no Alton Palace, e aí a gente ia para a ilha de Jaguanum, né?
Mas ia na embarcação fazendo samba, as mulatas e tal, aquelas coisas. Tinha isso. Aí, hora ou outra, um produtor musical chamado Haroldo Costa, eu trabalhava para ele também. Tinha uns shows dele que eu fazia parte do elenco. E num determinado show desses, lá no Hotel do Frade, e eu indo na igreja já, hein? O Haroldo Costa falou para mim assim, ó. Ô Lilico, pô, que história é essa de você largar o samba por causa de Jesus? Deixa de ser bobo, rapaz. Foi Jesus que fez tudo. Você pode muito bem ir para o samba e servir a Jesus. Olha que conselho bom, né? Caramba, aquele conselho veio com a minha vontade, bateu dentro de mim, porque eu ainda não sou um crente, eu só professei Jesus como meu Salvador, mas fui trabalhando ainda, né? Entrava dentro dos camarins, quando a gente ia mudar roupa, todo mundo pelado, era maior pouca vergonha ali dentro. De vez em quando tinha um baseado, né? Fumava cigarro ainda, aquele negócio. Mas eu tô indo na igreja. Eu tô indo na igreja. E tô indo fazer show. Tô indo na igreja. Tô indo fazer show. Aí vou lá para esse Hotel do Frade. Aí, no show, tem uma representação de orixás, né? Onde as pessoas vêm travestidas com aquelas roupas de santo, e tem um cara que fica no atabaque lá tocando, né? E a pessoa entra e tal. E aí, o cara que ia tocar o atabaque não foi. O empresário falou assim, vou te dar mais uns dólares aí, uns $500. Não sei se foi isso, nem lembro. Acho que foi mais ou menos isso. Para você participar. Meu show era outro. A minha parte era outra. Para você, eu não trabalhava nessa parte aqui. Eu sei que tu gosta do mufufu, né? Para tu ir lá tocar o atabaque para mim. Vai, eu falei assim, vou. Ó, um olho grande no dinheiro, vou. Aí, aqueles colares fantasiosos, né? Cheio de colar no pescoço, aí amarrei aquele turbante na cabeça, de calça branca curta, descalço e tal. Quando eu sento lá no banquinho, que eu boto o atabaque entre as pernas, e aí o apresentador de Ladies and Gentlemen, e pam, o holofote vai lá em cima de mim, né? Para eu dar o início na caminhada aí, eu... Lembra disso que eu fiz anteriormente? Aí entra a primeira pessoa incorporada com o demônio. A mulher incorpora uma pombagira cigana. E ela vem dançando aí. E eu tocando. E a mulher vai dançando. E vem na minha direção. E vem na minha direção. Quando ela chega assim, ela ajoelha, salva o atabaque assim em cruzes, e aí fala assim, baixinho. Ninguém ouviu, só eu. Tu não é filho daquele homem lá de cima? Tá tocando pra mim, né? Caiu a minha ficha. Caiu a minha ficha. As lágrimas desciam assim no meu rosto. E eu tocando pros demônios. Eu falo demônio porque era, todo. E meu coração assim, Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. O Senhor falou assim comigo, foi eu que permiti isso para você. Você escolhe o que você quer. Se você quer me servir de todo o teu coração, ou você quer me servir servindo a outro. Deus falou isso comigo. Não pode você beber de duas fontes. Não pode você agradar a dois senhores. Tá certo? Dentro dessa minha experiência, eu não posso concordar com a Cláudia Leite. Tá fazendo show de novo.
Que crente é esse? O crente, olha só, o crente convertido, ele larga tudo. Ele nunca mais ele vai dançar axé, nunca mais ele vai cantar uma música dessa natureza. E nunca mais ele vai entrar dentro de uma escola de samba para sambar porque ganhou um dinheiro bom. Quem supre a necessidade... Minha irmã, eu passei necessidade depois que eu me converti. Olha a luta. Olha a fé, olha a santificação que nós temos que ter no Senhor. Eu perdi tudo. Perdi carro, perdi dinheiro, fui perdendo todas as oportunidades. E tendo que renascer numa nova etapa. Passei fome. Mas eu falei assim, eu aprendi rapidamente a Bíblia. Por ter uma questão de ser uma pessoa instruída, eu fui para a Bíblia. E eu li Davi falando assim. Fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Vários, eu não vou citar o nome deles, você citou a Cláudia Leite, ela se converteu, ela? Ela diz que é convertida. Como é que pode isso? Não pode. Isso não coaduna com o Evangelho. Evangelho é transformação. É renúncia, né? É renúncia. Quer saber uma coisa? João capítulo 3 e João capítulo 4. Dois momentos distintos, mas que demonstram fielmente a fé e a santificação. Tá bom? Certa noite, um homem chamado Nicodemos vai ter com Jesus. E diz assim, mestre, ninguém faz o que tu faz se não vier da parte de Deus. O que Nicodemos está fazendo ali? Nicodemos está reconhecendo a divindade de Jesus, tá bom? O que eu preciso fazer, mestre? Jesus falou assim, ó, tu precisa nascer de novo. O cara é mestrado. Nicodemos, mestrado. Aí ele responde assim para Jesus, então simplório mestre, quer dizer que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, sendo velho? Jesus aí, será que eu estou falando com algum analfabeto, com ignorante? Estou falando com o mestre em Israel. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí Jesus prolonga mais ainda e fala assim, se você não nascer da água e do Espírito, tu não pode entrar no reino de Deus. Uma coisa é ver o reino. Então esse pessoal aí que fala que se converteu e continua cantando para o mundo, não nasceu de novo. Ele está vendo o reino de Deus, mas não vai entrar nele. Porque para entrar nele, tem que nascer da água. Sabe o que é nascer da água? É o batismo. O que representa o batismo? O velho homem que vai morrer e o novo homem que vai ressuscitar. E a gente vê no carnaval também muito vilipêndio, né, ao cristianismo. Até recentemente a gente teve, né, embate, acho que foi em São Paulo, talvez, embate entre o diabo e Jesus na Sapucaí. Isso é uma afronta. Mas eles fazem, e as pessoas pensam que isso é arte. Hoje a gente está vivendo dentro da nossa instituição chamada Brasil, um lado tudo pode, outro lado nada pode. Tá certo? Sim. Eu não vou ditar aqui porque é controverso isso, né? Então, um lado pode, um lado nada pode. Esse lado aqui fala que é arte. Ficar o camarada pelado, todo mundo em volta dele e as criancinhas bulinando ele, isso é arte. Meu Deus do céu, quando que isso é arte, gente? Isso daí é prostituição. Botar uma criança dentro de um teatro e falar que isso é arte,
para a criança ver os órgãos genitais? Não é arte. Como que isso é arte? Que arte é essa? Que só vale para cá e para cá não pode? Você pode mostrar essa arte, eu não posso criticar essa arte. Entendeu? A gente está vivendo isso. As pessoas estão se iludindo, dizendo que elas servem a Jesus. Tudo bem. Jesus não vai contra isso também, não. Eu não me iludo com isso. Jesus, ele falou, quem não ajunta, espalha. Se ela está falando que está comigo, deixa ela falar. O evangelho, sabe como é que ele é alcançado muitas vezes? Aquele que não tem pretensão nenhuma com o evangelho, às vezes fala do evangelho e converte aquele ali que Deus queria, tá bom? O evangelho muitas vezes é usado para essa... E aí? João capítulo 4 fala da mulher samaritana, quando Jesus vai conversar com ela. Olha só, a maior prova de fé e de santidade. Mulher, chama o seu marido. Mas eu não tenho marido. Bem disseste. Todos os 5 que você teve, nenhum deles eram... Ué, tu és o Cristo que está nas Escrituras? Porque ela lia a Escritura. Ainda que para ela fosse vedado por ser samaritano, mas ela lia a Escritura. Quer dizer que você é o Cristo que é anunciado? Meus pais falaram que o Cristo, quando viesse, ele ia fazer isso. És tu o Cristo? Jesus, raramente na Bíblia, Jesus se anunciou como Deus, sabia? Mas com a mulher samaritana, ele se anunciou para uma prostituta. Olha que Deus maravilhoso é esse. Quando o Pôncio Pilatos falou assim, eu posso te livrar, és tu rei dos judeus? Tu dizes. Ele poderia falar para Pôncio Pilatos assim, eu sou rei dos judeus. Ele falou, mas ele não falou para a mulher samaritana. Olha só a dualidade de Jesus na sua forma de ser. Né? Não sei nem se eu usei a palavra certa. Acho que sim. Eu falei desse vilipêndio, né? E a gente vê também o deboche, né? No carnaval do ano passado, a Baby do Brasil falou o apocalipse está próximo. Ela estava no carnaval de Salvador e falou isso. Aí a Ivete, vamos macetar o apocalipse, que também foi uma polêmica. Infelizmente, ó, eu digo isso por conhecimento de causa. Todo artista que lê conhece a Bíblia. Todos eles. Eu conheci uma pessoa que já tinha lido a Bíblia mais de 200 vezes. Tá certo? Jô Soares conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Uma vez foi um conjunto desses aí, dito evangélico lá no Jô Soares. Aí Jô Soares pergunta assim, vocês servem a Jesus? Não, a gente canta música gospel, não sei o quê. Jô Soares perguntou 3 vezes, no final Jô Soares falou assim, vocês negaram Jesus que nem Judas, hein? Que nem Pedro, hein? E os caras famosos, né? A Baby Consuelo, ainda que ela estivesse no lugar errado, na minha concepção, para ela não, porque é o meio dela, ela não se livrou daquilo. Ainda que ela diga que ela é crente, tudo bem, eu não vou entrar nessa questão, mas ela tem que sair de fora do lugar. Esse lugar não é de crente. Aí ela falou, o Apocalipse era fora de ordem aquela fala dela. Talvez na concepção de muitos era. Mas para ela não. Mas ela falou. E surtiu um efeito no que ela falou. A Ivete Sangalo não vai pagar o preço dela? Vai, porque a Bíblia diz que ninguém que semeia deixa de colher. E ela semeou contra o Evangelho. Não tem um que vai depor contra o Evangelho que ele vai ficar de boa. Todo mundo, seja quem for, pode falar o que for contra Deus. Deus deixa falar.
Mas uma hora Deus puxa o tapete. E acabou. O artista aí, Paulo Gustavo, ficou falando aí, se eu tiver Covid, eu compro a ala do hospital, compro um coração novo e a Covid não vai me matar. Morreu, cadê ele? Com todo o dinheiro dele. Cadê ele? Ele comprou a ala do hospital? Pode comprar a ala do hospital. John Lennon, somos mais conhecidos que Jesus Cristo. Cadê John Lennon? Não. Vou contar um testemunho aqui, hein? Dá tempo? Dá. Vou contar um testemunho aqui. Eu me converti e aí tá mó reboliço, né? Tá mó reboliço. Quem professa sua fé nos demônios tá lá batendo tambor contra a minha vida. Mangueira se ferrou. Aí, esse nome eu não vou falar aqui no ar não, porque vai causar frição depois. Camarada reúne um grupo de outros feiticeiros e vem na minha direção. E aí começa um embate comigo. Essa noite nós matamos um boi na tua intenção. E o nosso demônio falou que você vai voltar para a Mangueira. Aí eu falei assim, Jesus, olha o que esse incircunciso está falando para mim. Jesus falou assim, fala para ele, se ele não me aceitar, que em 30 dias ele morre e vai para o inferno. Ele, o macumbeiro, falou que em 30 dias, aquele trabalho que eles fizeram, fazia eu retornar para a Mangueira. Tudo bem. Aí eu falei assim, meu Jesus falou que se tu não aceitar ele, tu vai pro inferno. Ele falou, vamos ver quem tem mais poder, se é o meu demônio ou o teu Jesusinho. Eu falei, ai Senhor, coitado desse menino. No 29º dia, hoje é o 29º dia, amanhã eu volto pra Mangueira ou ele vai pro inferno. Ele vai e incorpora demônio para uns assaltantes. E aí fala para os assaltantes, pode ir que vocês vão se dar bem. Os caras iam assaltar uma transportadora de valores. Pode ir que vocês vão se dar bem. O que acontece? O mesmo demônio que incorporou no pai de santo aqui, incorporou lá no dono da transportadora. O português também recebia demônios também. Aí o demônio falou pro português, os bandidos vão vir te assaltar amanhã. O que ele fez? Botou a segurança maior e esperou os bandidos, ficou lá esperando. Os bandidos aí no dia seguinte chegaram lá fortemente armados. Rendeu todo mundo os malotes de dinheiro lá. Eles abriram o malote, por cima dinheiro. Aí ficaram todos eles felizes. Pegamos a boa. Só que por baixo só tinha jornal picado. Quando eles saem no estacionamento para pegar os carros, a segurança troca de tiro. 10 bandidos que foram para assaltar, 5 morreram e 5 conseguiu evadir-se. Pularam o muro. Onde que eles foram? Cobrar, tirar satisfação. Foram lá no local lá do terreiro dele, amarraram ele no centro do terreiro e fizeram o que com ele? Mataram ele. O senhor não voltou pro carnaval, nem pra Mangueira. Rapaz, eu sei em quem eu tenho crido. Amém. E eu também sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Eu não brinco, tá certo? Não jogo pedra. Só na hora que eu tenho que me postar diante, aí eu tenho autoridade para... autoridade sou... Mas não fico falando, eu não faço gracinha. Eu sigo o que a Bíblia diz. Tá certo? Nem o arcanjo Miguel
ousou proferir palavras contra Satanás, porque respeitava a hierarquia dele. Mas eu digo que maior que está em mim. Amém. Amém. Bom, antes da gente terminar o podcast, a gente vai fazer um ping-pong e a gente faz uma pergunta e o senhor devolve com uma palavra. Tá. Seu personagem favorito da Bíblia sem ser Jesus? Poxa, Paulo. Versículo favorito. Tiago 1,12. Bem-aventurado é o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida que Deus tem para os que o amam. Amém. Um sonho ainda não realizado? Voltar nos países que eu viajei antes. Um motivo pelo qual o Senhor é grato. Poxa, por tudo que Deus tem feito na minha vida, por ter me dado a oportunidade de viver. Eu jogava a vida fora e hoje eu preservo a vida. Amém. Qual a melhor forma do crente passar o carnaval, o feriado de carnaval? A melhor forma é ele com a família dele, num retiro, ou então numa casa de praia, Descansando. comendo aquela picanha. Não é a picanha do Lula, não. Essa não tá Mas tendo. é a picanha mesmo. Que essa do Lula é mentirosa. Pastor, eu queria que o senhor contasse aqui o que você vai falar quando encontrar com Jesus. Poxa, essa pergunta é uma pergunta legal, né? O que eu vou falar quando eu me encontrar com Jesus? Eu já falei tanta coisa para Jesus, porque eu me encontro com Jesus toda hora. Eu não sei se ele vai dar oportunidade para eu falar com ele lá no céu, que vai ser tanta gente querendo fazer a mesma coisa. Então, antes de chegar lá, eu já estou pegando a oportunidade aqui. Entendeu? Essa oportunidade, ela é ímpar na minha vida. Essa oportunidade ela é ímpar de poder falar com o Senhor. O Salmo 91, ele é toda me dá uma estrutura disso aí que você está falando. Ele versículo que ele vai: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. O que eu quero mais? Pastor, a gente gostaria muito de agradecer o seu testemunho, a sua história. Eu espero que quem é crente está nos assistindo passe a refletir um pouco caso pule carnaval, ache que não tem problema ir para bloco, né? Reflita um pouco e entenda que tudo que a gente tem que fazer tem que ser para a glória de Deus. Então, obrigada mais uma inspire, vez. né? Inspire quem está ouvindo aqui, que possa indicar também para amigos que precisam ouvir esse testemunho. Quem o senhor gostaria de ver aqui no Pode Crer? Quem eu gostaria de ver? Como convidado. Ih, rapaz, tem muita gente boa. Mas eu vou fazer uma indicação. Posso fazer uma indicação? Pô, tem um amigo que é presidente da minha convenção, pastor Wellington Muniz. Seria uma pessoa boa para vocês trazerem. É a Convenção Batista Carioca? Não, nacional. Certo, anotado. A gente sempre vai atrás das pessoas que os convidados vão indicando. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada, pastor. E você que está nos acompanhando, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aqui nos comentários quem você quer ver e compartilhar bastante esse episódio também. Maratone ele no carnaval. Fica aí a dica. Eu quero fazer um agradecimento também, né? E fazer, né? Dar um conselho. Alguém sempre falou assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas isso daí é a maior mentira. Conselho é bom. E todo conselho bom, ele deve ser trazido, analisado e guardado na tábua do coração. A gente está falando aqui num momento em que brevemente você vai estar aí na Marquês de Sapucaí ou nos blocos, né, nos sábados que vai anteceder o carnaval. E como a gente sabe, existem muitas pessoas que, entre aspas, diz que é crente, que professa sua fé em Jesus, mas ainda tem aquele comichão ainda, né? Minha mãe falava que era bicho carpinteiro, não sabe ficar no local onde que deve. E aí vai e procura avenida, esses blocos, às vezes não bebe e tal, mas tá lá no meio do furdunço.
você eu quero dar uma palavrinha. Jesus está voltando. Eu lembro que quando eu falei lá na Marquês de Sapucaí que seria meu último carnaval, posteriormente eu ouvi testemunho de pessoas que chegaram e falaram que estavam assistindo o desfile naquele dia. E falaram assim, se esse camarada cheio de sucesso está largando tudo, eu ainda vou? Aí retrocederam e voltaram para Jesus. Faça isso também. Retroceda desse lugar, não vai para Marquês de Sapucaí não, não vai para avenida, não vai para bloco não. Isso daí não glorifica o nome do Senhor. Isso daí só vai ser bom para a tua carne. Mas a Bíblia diz, não bebeis vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se encha do Espírito, que se enchendo do Espírito, não tem comichão, não tem bicho carpinteiro e não tem samba nenhum que te traga você para fazer aquilo que depõe contra Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus e obrigado, tá? Amém. Foi uma bênção, pastor. Tchau, gente. Até o próximo episódio.